Pernambuco Documenta tem a honra de entrevistar o professor Jacques Ribemboim, pessoa altamente gabaritado na sua área de atuação, engenheiro do petróleo, economista, autor de vários livros sobre a história de Pernambuco. E tem uma qualidade a mais, é filho de um amigo nosso, professor José Alexandre Ribemboim, já falecido, um grande autor de livros sobre Pernambuco. Professor Jacques Ribemboim, qual a importância de o senhor fazer um livro sobre a história do Forte do Picão? O Forte de São Francisco da Barra foi construído pelos portugueses e inaugurado em data anterior a 1614. Ele se situava em cima dos arrecifes, bem na entrada do porto do Recife, e constituiu uma das principais defesas da costa nordestina, da costa de Pernambuco, contra os invasores ou as iminências de invasão que havia naquele período. Então, o Forte do Picão, como depois ficou conhecido, teve esse período inicial, durante a colonização portuguesa, foi tomado pelos holandeses e por eles chamado de Forte das Águas, ou Fortaleza das Águas, o Castelo das Águas, e depois da retomada pelos portugueses, e daí por diante, paulatinamente, ele ficou conhecido como Forte do Picão. O que chama a atenção é que ele consta no brasão de Pernambuco, consta no brasão da cidade do Recife, não obstante, isso não impediu que fosse impiedosamente demolido durante as obras de modernização, vamos colocar entre aspas, do Porto do Recife, acontecida em 1910. Então, eu acho que a derrubada de um símbolo tão forte de Pernambuco é, de alguma forma, um exemplo, um escudo, um modelo a não se seguir. Eu acho que é muito importante que a população se engaje sempre na preservação de seus monumentos históricos e de sua memória afetiva de uma forma geral. Como nós veremos daqui a pouco, o Forte do Picão ele compõe a paisagem litorânea do Recife, de Olinda, de Pernambuco, por pelo menos 300 anos. Então seria importante que ele estivesse ainda de pé nos dias atuais. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Jacques Ribemboim qual a importância desse forte durante os 300 anos de vida dele, que fatos históricos ele marcou, participou, quais são os detalhes interessantes de sua longa vida em se tratando de documentos ou de monumentos brasileiros. A importância do Forte do Picão para a história de Pernambuco é enorme. Em primeiro lugar, ele já aparece no mapa pioneiro de Luiz Teixeira, o primeiro mapa, a primeira cartografia feita de Pernambuco, ao final do século XVI e começo do século XVII. O forte aparece na primeira litografia já realizada sobre o Recife, uma litografia de Gabriel Frederico Secretan, de 1827. Logo depois ele aparece também no primeiro registro fotográfico feito sobre o Recife, um daguerreótipo realizado por um fotógrafo norte-americano que estava passando aqui no Recife e ficou maravilhado com a beleza, né, da área estuarina, o porto, tendo no primeiro plano o Forte do Picão, 1851, o fotógrafo se chamava De Forest Fredericks. Mais adiante, a gente tem também o Forte do Picão protagonizando, constando no primeiro filme já realizado em Pernambuco, feito pelo Hugo Falângola e J. Gambieri, o famoso Cenas do Recife, que começa já com o Forte do Picão. Na época, já em 1918, ele já restava em ruínas. Então, além de estar no primeiro mapa, na primeira litografia, na primeira fotografia, no primeiro filme, constar no brasão de Pernambuco, repito a importância disso,
constar no brasão da cidade do Recife, né? Ter participado na defesa contra os holandeses, ter participado de episódios históricos, né, de Pernambuco. Esse forte ele representa muito para a memória coletiva, para a história do estado de Pernambuco e do Nordeste, de uma forma geral. Pernambuco documenta, pergunta ao professor Jacques Ribemboim, se houve fatores que antecederam a construção do Forte do Picão que justificassem a montagem dessa máquina de defesa bélica em defesa do Porto do Recife. Houve algum ataque? Houve alguma situação histórica que o senhor pudesse nos revelar e contar um pouco da história desse forte quanto a uma peça de defesa da costa do Brasil? A defesa, né, de Olinda e do povoado do Recife, o povo, como era chamado, e a vila de Olinda, era muito frágil. Praticamente não havia mecanismos de defesa contra os invasores. E não eram poucas as potências europeias que tinham interesse em conquistar partes do território da colônia portuguesa. Principalmente por conta das riquezas que havia em solo brasileiro. O pau-brasil era apenas uma delas. Naquela época havia interesses diversos em madeiras, peles, né, e animais. Papagaios e macacos, por exemplo, valiam muito, né, no mercado europeu. E Olinda, a vila de Olinda e o povo do Recife ficavam muito vulneráveis a esses invasores, principalmente piratas e corsários, né? Então não foram poucas as tentativas de piratas e corsários de saquearem o lugar. Em 1561, por exemplo, a população local conseguiu, sabe-se como, rechaçar uma invasão de piratas franceses, mas não obtiveram o mesmo êxito em 1595, quando Olinda e o Recife foram invadidos por corsários ingleses sob o comando do famoso James Lancaster. Recife e Olinda, o Recife e Olinda, são literalmente tomados, são saqueados. Os corsários levam toda a prataria das residências, a louça, né, todos os haveres de valor, e saem com seus navios literalmente abarrotados um mês depois. Quer dizer, durante um mês o Recife e Olinda foram, digamos assim, território inglês. Não é? Então a defesa era muito frágil. Não havia muita coisa além de resquícios da tosca feitoria de Cristóvão Jacques, que era toda em taipa, né? Não dava para apresentar uma resistência, e a própria vila de Olinda, que tinha aqui e ali alguma muralha, talvez ainda remanescente do chamado Chateau Marran, né? Construído pelos franceses, aliados dos caetés. Então era preciso realmente se construir um sistema defensivo. A vulnerabilidade era muito grande. Então se constrói primeiro em terra o Forte de São Jorge e pouco depois, em cima dos arrecifes, o Forte de São Francisco, de modo a cruzarem fogos, ou seja, fecharem literalmente a entrada da barra do Porto do Recife. Com isso, houve um ganho significativo para as populações locais em termos de defesa contra invasores externos. Tanto é que, 35 anos depois do episódio do Lancaster, os holandeses tentam invadir Pernambuco, entrando no Porto do Recife, são rechaçados, não conseguem e são obrigados a retornar por mar, e a invasão se dá mais ao norte, na chamada praia de Pau Amarelo. Pernambuco documenta a pergunta ao professor Jacques Ribemboim. Após a destruição deste monumento, em 1910, restou algum vestígio do Forte do Picão? O Forte do Picão ele é destruído em 1910 durante as obras de modernização do Porto do Recife. Naquele momento, a sociedade, ou pelo menos os dirigentes, consideravam como sinônimo de progresso a destruição de edifícios históricos que, de alguma forma, não possuíam mais utilidade, restavam como espécie de entulho na cidade.
Então o forte é demolido, mas restam sim vestígios de sua existência. Tanto uma vista aérea como até uma vista de satélite pode constatar o formato eneagonal do Forte do Picão no momento, digamos, da sua destruição. Restam alguns centímetros, digamos assim, de muralha, das suas muralhas. Pode-se constatar diversos materiais que foram utilizados ao longo dos mais de 300 anos de sua existência. Pode-se constatar pedras holandesas, pedras portuguesas, diversos materiais, cimento, materiais mais recentes. Então, o Forte do Picão, que não existe mais, deixa sim algumas ruínas, embora basicamente restritas a partes da sua antiga muralha. Eu acho que o povo pernambucano deveria se unir em torno da reconstrução desse forte. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não se trata de um monumento gigantesco, de dimensões muito grandes. Ele era um fortinho, um forte relativamente pequeno, portanto não requereria um volume de recursos muito grande, poderia ter participação inclusive do setor privado e do setor público, e sim, voltaríamos a ter reconstruído uma parte importante da história de Pernambuco. Voltaríamos a ter outra vez de pé o Forte do Picão, que está no brasão de Pernambuco e que está no brasão da cidade do Recife, e que tanto representou para nós pernambucanos.